Olá, muito boa tarde, Hugo. Começamos aqui da melhor forma, com um assunto polémico, que são os 10 anos do processo Marquês e a indignação de José Sócrates. Ora, muito boa tarde, Elizabeth, muito boa tarde aos nossos telespectadores. Exato, isto é já um caso que quase tem direito a cerimónia quando faz estes aniversários. Estamos a falar de um caso que se arrasta já há 10 anos. Tivemos, durante a semana passada, várias situações, além da comemoração dos 10 anos, também a entrevista de José Sócrates à CNN. Bem, o que é que há a dizer sobre esta entrevista? José Sócrates, e nesse aspecto acho que estamos todos de acordo, este processo está-se a arrastar há demasiado tempo, é perfeitamente compreensível aqui alguma indignação de alguém que vive neste limbo. Agora, tem sido falado na comunicação social aqui a preocupação com certas manobras dilatórias, inclusivamente José Sócrates apenas poderá aqui apresentar mais recursos caso pague as custas judiciais que estão, mais ou menos contas feitas, a rondar os 24 mil euros. E José Sócrates diz que não há qualquer tipo de manobras dilatórias da sua parte. Pronto, está a cumprir o seu papel, mas a questão é que, por muito que ele diga que a investigação demorou imenso tempo, que houve aqui muito tempo perdido, inclusivamente naquela disputa entre os juízes para saber quem é que tinha aqui poderes para julgar. Um, um dos principais motivos pelos quais este processo também se está a arrastar vem com os consecutivos pedidos de substituição de juiz feitos por parte de José Sócrates. Ao longo destes 10 anos tivemos 40 pedidos de substituição de Ou seja, juízes. existe aqui uma espécie de manobras para protelar aqui este caso. Ele diz que não há. Mas sem dúvida que qualquer pessoa que olhe objetivamente para esta estratégia montada pela defesa de José Sócrates, que de certa forma acaba por estar a surtir efeito, porque temos crimes que estão prestes a prescrever, sem dúvida que podemos considerar aqui que há uma intenção de arrastar o processo o mais possível, porque prescrevendo o crime, nunca haverá aqui a certeza sobre se é culpado ou não é culpado, e ele continuará a servir o seu próprio interesse, vendendo a ideia de que sempre esteve inocente, que foi aquilo que fez durante toda a entrevista, que está completamente inocente, sempre esteve inocente, se bem que, obtidas de forma legal ou não, ficou conhecida todas aquelas conversas, todas aquelas manobras de José Sócrates, e sem dúvida que da fama já não se safa. Quem é que acha que vai resolver este celeuma? Uma vez que tem havido sucessivos, digamos, juízes que não têm agarrado com unhas e dentes a questão, quem é que acha que conseguirá resolvê-lo ou se ficará por aqui e vai passar despercebido? Honestamente, acho que da forma que as coisas estão montadas neste momento, não haverá propriamente solução. Já há muito tempo que se fala numa reforma para a justiça, que se fala numa necessidade de acelerar todos os processos, porque não se trata só do processo José Sócrates. Às vezes uma multa de trânsito pode demorar um ano ou mais e até acabar por prescrever. Portanto, nós temos aqui um problema de fundo muito grave na nossa justiça. Precisamos daqui de uma reforma. Reforma é essa que só será possível, e mesmo que não fosse necessário, é muito importante que seja uma reforma feita por todos os partidos do arco da governação, portanto, todos os partidos moderados chegarem aqui a um entendimento, porque estamos a falar da justiça, não estamos a falar de algo político, estamos a falar de algo, sem dúvida, fundamental, um dos pilares fundamentais da nossa democracia, e, portanto, convém que a solução final a que se chegue seja um consenso alargado para que se consiga ter uma justiça mais célere e que dê resposta a todos os casos que são para lá enviados, porque se por um lado é importante que quem comete crimes seja punido, também é verdade que quem é inocente também seja ilibado o mais rapidamente possível.
Aqui, depois, José Sócrates, ao longo da sua entrevista, também falou numa conspiração quase contra ele, no sentido de impedir António Costa de vencer as eleições em 2015, de o impedir de ser um candidato às presidenciais. Portanto, entramos aqui noutro tipo de jogo em que José Sócrates em nada ajuda naquilo que seja a credibilização da justiça e dos órgãos de soberania portugueses. Bem, estando ele do outro lado, compreende-se, mas parece-me que um primeiro-ministro, ou um ex-primeiro-ministro, que teve um papel muito ativo, mesmo em governos anteriores, eh, deveria ter aqui um certo sentido de Estado, mesmo que fizesse alguma crítica, apresentar alguma solução sobre a forma como estas situações devem ser geridas. E José Sócrates está numa só de tentar salvar o seu próprio pelo, com o interesse do país muito abaixo nas suas listas de prioridades. Hugo, pergunto-lhe, teme que esta situação, digamos, esta manobra, se é que posso designá-la assim, seja replicada noutras situações e que a justiça portuguesa seja efetivamente colocada em causa, como tantas vezes o é? Bem, nós já sabemos que isso é algo recorrente, principalmente nestes casos mais high profile. Simplesmente o José Sócrates está a levar a coisa a um limite que, por um lado, está a ter destaque e, por outro lado, está a ultrapassar tudo aquilo que Mas seria acha que está a razoável. denegrir a imagem da justiça portuguesa perante o mundo? Está a fazê-lo, está a fazê-lo. Não vou entrar aqui se é intencional, se não é intencional, se faz parte da estratégia da defesa ou não, mas o facto é que, efetivamente, este caso acaba por denegrir aquilo que é a imagem da justiça portuguesa, e é importante aqui ressalvar duas coisas. Todos os cidadãos têm o direito a não concordar com uma decisão de um tribunal, interpor um recurso para que ele seja avaliado por novos olhos. Agora, eh, também tem direito se por algum motivo, por uma questão de proximidade, por uma questão, todos os argumentos que estão previstos na lei, tentar pedir a existência que o caso seja julgado por outro juiz, eh, caso se verifique alguma destas circunstâncias. Agora, levar as coisas ao limite, levar as coisas ao extremo, tem que haver aqui algum bom senso, tem que haver aqui alguns limites, caso seja necessário impô-los, e com José Sócrates nitidamente está a ser necessário impô-los, porque senão acontece quase como esta situação do Orçamento de Estado que será discutido durante esta semana e que abordaremos numa próxima Oportunidade? vinda cá, mas que também tivemos mais de 2.000 propostas, e com uma baliza de calendário muito curta para tanta proposta, é necessário também haver aqui certas restrições e é sempre importante haver a discussão, é sempre importante haver este contributo dos outros partidos, mas tem que haver aqui alguns limites, temos que nos passar a cingir àquilo que é efetivamente importante. E na justiça é exatamente a mesma coisa. Situações pontuais, sim, toda a gente tem direito a fazer uso destes mecanismos que protegem as pessoas que estão a ser julgadas, que só depois da sua condenação é que devem ser punidas. Até lá têm todos os mecanismos e devem fazer uso de todos os mecanismos para se defenderem. Agora, fazer uso da burocracia, fazer uso destes atrasos constantes, em nada somos beneficiados, quer em termos da forma como funciona a justiça, quer em termos da imagem que passa da justiça para os portugueses. Muito bem, Hugo. Sendo assim, passaríamos ao próximo tema, que é a banalização do direito à greve. Exatamente, mais uma vez temos mais greves, principalmente aqui a nível dos comboios, e mais uma vez aqui os sindicatos que estão muito ligados aos trabalhadores da CP a fazerem mais uma greve que acaba por
constranger aquilo que são os serviços, que não deixa de ser um serviço fundamental para o país, que é a questão dos transportes. Temos milhares de portugueses que estão dependentes destes transportes e é importante que esses serviços sejam sempre assegurados. O direito à greve é algo constitucionalmente previsto e é um direito de todos os trabalhadores e, novamente, voltamos aqui a falar de direitos. Mas o direito à greve foi consagrado na Constituição Portuguesa com o objetivo de, em situações de limite, em situações em que o diálogo com a entidade patronal, neste caso é o Estado, em que esse diálogo não flui naturalmente, em que esse diálogo, por algum motivo, não está a acontecer, aí sim, nas suas reivindicações, sendo essas reivindicações consideradas justas e sendo essas reivindicações importantes para a vida dos trabalhadores, terem então aqui esta forma última de se expressarem. Aquilo que acontece é que temos uma greve convocada porque tivemos um ministro que disse umas coisas que as pessoas não gostaram. Portanto, não estamos a falar de aumentos de salários, não estamos a falar de melhorias das condições de trabalho, estamos a falar, porque o senhor ministro disse uma coisa que eu não gostei, portanto eu não vou trabalhar. Estava aqui um precedente muito perigoso. Se começamos a entrar nesta onda de fazer greve porque algo não está como eu quero, isto tem dois efeitos. Em primeiro lugar, o efeito da greve acaba por se esmorecer, porque se faz greve por tudo e por nada, acaba por não ser levado a sério. Acaba por se banalizar. Ok, pronto, olha, mais uma greve. Vamos ter que arranjar aqui... Ainda por cima, também há aquele estigma de que as greves são ou à segunda ou à sexta. Ou à segunda ou à sexta. E isso, que é por forma a prolongar aqui o fim de semana também. Exatamente, e isso verificou-se ainda recentemente com aquilo que foi a greve dos funcionários das escolas, que apanhou a altura do Halloween e foi quinta, sexta e depois segunda também. Portanto, temos aqui esta questão da credibilidade, não é? Esta questão da credibilidade. E ao mesmo tempo depois as próprias pessoas também se começam a revoltar. Porque vai afetar todo um conjunto de situações. Vai afetar a vida normal das pessoas. As pessoas precisam dos transportes públicos, as pessoas precisam das escolas, as pessoas precisam dos serviços que o Estado se compromete a fornecer-lhes. Se agora começamos a fazer greves por tudo e por nada, isto em nada vai beneficiar essa classe trabalhadora que está a reivindicar o que quer que seja. Muito menos quando a reivindicação é: precisamos que um ministro se retrate das suas declarações. Eu percebo que possa ter havido aqui alguma comunicação menos inteligente por parte do ministro quando expôs a questão de ser necessário os motoristas de comboios poderem ser fiscalizados e não ser encontrado álcool no sangue. Houve aqui uma falta de inteligência, uma falta de estratégia, ou uma falha na estratégia de comunicação, porque, embora não o tenha dito, pode ter ficado a imagem de que estava a dizer que os sinistros que acontecem nos comboios estão relacionados com esta questão da alcoolemia nos motoristas, quando sabemos que aqui os principais problemas estão mais relacionados com os acidentes, quando há pessoas que saltam para a linha, ou seja, tentativas de suicídio e esse tipo, e mais relacionado com este tipo de acidentes e não propriamente por descarrilamento. A questão é que eu acho que ninguém, em momento algum, se vai insurgir pelo facto de haver um motorista de um transporte público que tenha regras apertadas para conduzir as pessoas que lá vão, e nomeadamente naquilo que diz respeito à taxa de alcoolemia. Agora, efetivamente o ministro falhou aqui na forma como construiu o seu discurso e parece-me perfeitamente normal alguma indignação por parte dos sindicatos enquanto representantes dos trabalhadores. Agora, daí a ir para a greve, passar para a greve, só porque o ministro não se retratou, ou o que quer que seja. Fica aqui o seu apelo para que sempre que pense,
ser efetuada uma greve, seja, digamos, por motivos mais fortes e não apenas como banalização, como disse ao longo da sua intervenção. É exatamente essa banalização e, efetivamente, aqui, principalmente nesta questão dos comboios, uma das situações que Pinto Luz trouxe para a mesa, que o Ministro Pinto Luz trouxe para a mesa, sendo esta a sua tutela, foi a questão de termos mais empresas que estejam responsáveis do mercado dos transportes públicos ferroviários em Portugal. Porque, efetivamente, este monopólio da CP em nada nos está a favorecer. Porque, em primeiro lugar, isto é um serviço público, portanto é um serviço para as pessoas. E este tipo de situações trazem um mau serviço para as pessoas. Se trazem um mau serviço para as pessoas, temos que repensar aqui a estratégia. Porque, se sim, o Estado tem que dar boas condições aos funcionários, isto está inerente, mas a principal função dos comboios é trazer um bom serviço aos portugueses. E desta forma não está a acontecer. Se não são os chamados picas, os revisores, a fazer greve, é porque são os trabalhadores da linha. Se não é o trabalhador da linha, são os motoristas. Se não os motoristas, é o das bilheteiras. Se não é o das bilheteiras, é de outra coisa qualquer. Esta situação está insustentável e Portugal precisa urgentemente de abrir o mercado para que haja aqui alguma concorrência no sentido em que tenhamos um melhor serviço para as pessoas que utilizam estas vias de transporte. Hugo, como o tempo é escasso, penso que estará na altura de partirmos para o próximo tema. Isto porque também hoje se assinala uma data, que é o 25 de novembro de 1975, e o Hugo trouxe aqui uma frase: 25 de novembro sempre, comunismo nunca mais. Exatamente. Hoje foi celebrada pela primeira vez na Assembleia da República a comemoração em que foi assinalado 25 de novembro de 1975. E isto é um marco histórico muito importante. É um marco histórico muito importante porque sabemos que nas escolas aquilo que é transmitido às crianças é a importância do 25 de Abril. E está tudo muito bem. Está tudo muito bem. Mas, a bem da verdade, temos que perceber que houve ali um período desde o 25 de Abril eu até ia mais longe do que o 25 de Novembro, até à primeira Constituição portuguesa, em que vivemos tempos muito difíceis. Eu não os vivi, tu provavelmente também não os Também não, viveste, verdade. muitos de nós não vivem, e é muito importante que esta informação seja passada, porque essa é a verdadeira importância da história. É não esquecer o que já aconteceu para evitar que volte a acontecer. Ou seja, o Hugo acredita que deverá ser ensinado nas Deve escolas, ser ensinado que os nas manuais escolas. devem constar desta informação. Devem constar, e este exemplo tem que passar por algum lado, e nada melhor do que a Casa da Democracia para se começar a ter A valorizar este dia. a valorizar o dia e a ter esta consciência. Entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro de 75, portanto, temos aqui um período de cerca de um ano Um ano e meio, sim. morreu muita gente. Morreu muita gente. Estamos a falar de cercos à Assembleia da República, cercos a congressos de partidos políticos, de forças moderadas. Estamos a falar de expropriações, estamos a falar de bombas, estamos a falar de vandalizações de sedes de partido, estamos a falar de um período em que o Partido Comunista, que tinha ficado com muito boa imagem por ter sido um dos principais atores do 25 de Abril, subitamente se descobre que, na realidade, aquilo que o Partido Comunista queria, e reafirmou isso ainda nos dias de hoje, não só nos apoios que faz ao governo da Venezuela, ao governo da Coreia do Norte, ao governo da Rússia, voltou a assinalá-lo, não estando presente hoje na cerimónia. Na realidade, o Partido Comunista Português não estava assim tão preocupado com o grau de autoritarismo do regime anterior. Simplesmente, como não era o regime deles, queriam derrubá-lo para colocar o deles. E esta é uma mensagem muito forte e que as pessoas têm que perceber, porque se no tempo de Salazar havia a PIDE, durante o PREC havia o COPCON. Havia mandatos de captura em branco.
havia presos políticos, havia tudo, toda a restrição de liberdade, houve jornalistas a serem calados, houve partidos políticos a tentar-se que fossem impossibilitados de serem constituídos, portanto, oficialmente, através do tribunal. Portanto, houve aqui uma série de situações que nós, na realidade, continuávamos a viver aqui ou pelo menos tínhamos forças que estavam no poder que queriam manter este autoritarismo, esta falta de liberdade e, portanto, foi muito importante de salientar aqui três líderes partidários. Obviamente também tivemos militares que ajudaram neste processo, como Ramalhianes, como Jaime Neves, como todo aquele grupo, o chamado Grupo dos Nove, que foram muito, muito importantes, mas do ponto de vista político também tivemos três políticos que se destacaram. Vou começar por Freitas do Peço Amaral. que seja resumidamente, por Muito favor, bem. porque já estamos mesmo aqui na hora de terminar a nossa emissão. Portanto, temos Freitas do Amaral, temos Francisco Sá Carneiro e temos aquele que provavelmente foi a principal figura de vanguarda neste movimento, que foi Mário Soares. E isso apenas me entristece um bocadinho, o Partido Socialista tendo virado um bocadinho mais à esquerda, tendo tido a necessidade de fazer a geringonça e de se aliar a estas forças mais extremistas da esquerda, agora quase que queira abafar isto que deveria ser um momento de glória da sua história e que deveriam congratular com a mesma força que as restantes forças políticas moderadas. Muito bem, Hugo. Muito obrigada pela sua presença no espaço de comentário. E assim terminamos o Novo Um Jornal desta segunda-feira, início da semana. E já sabe, pode continuar nos a acompanhar nas nossas plataformas habituais, bem como em novoumcanal.pt.